Pessoal, vamos sair um pouquinho desse tema e a gente acionar a nossa reportagem, porque o Dia dos Pais está chegando, a semana será de busca por presentes aí no comércio do país. Nicole Fusco vai contar pra gente quanto que essa data deve movimentar na economia. Vamos lá, Nicole. Olha, eu vou falar para vocês. O respiro de todo jornalista é no meio desse bombardeio de economia, de política, a bolsa derretendo, você fala assim: o Dia dos Pais está chegando, a abertura disso já traz um aquecimento ali para o coração sai aquecido. Você fala, vamos falar de um negócio assim, né, que não seja esses assuntos tão polêmicos. Quanto que deve movimentar na economia, hein, dona Nicole? Bem-vinda. O coração e a economia ficam aquecidos, viu, Cine? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse Dia dos Pais deve movimentar 25 bilhões 560 milhões de reais. Esse dado é de uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Ainda de acordo com esse levantamento, aproximadamente 111 milhões de pessoas que moram em capitais pelo país devem presentear os entes queridos. 32% dos entrevistados pretendem gastar mais do que em 2023, enquanto 35% pretendem manter o mesmo gasto do ano passado e 19% querem reduzir esse investimento. O valor médio gasto por presente deve ser de R$ 230 reais, e 75% dos consumidores querem pagar esse valor à vista, seja por Pix ou então no cartão de débito. E o que os papais devem ganhar? Olha, eu não quero estragar aqui a surpresa de ninguém não, mas a gente preparou uma imagem então com base nessa pesquisa que mostrou que a maior parte dos presentes será em itens de vestuário, 47%, seguida por perfumes e cosméticos, 35%, calçados, 27% e acessórios, 21%. E a pesquisa também mostra que 75% dos consumidores vão fazer uma pesquisa de preços. E antigamente, né, Cine, pelo menos eu lembro que eu costumava ir com a minha mãe até o shopping, a gente ficava horas ali batendo perna, olhando uma loja, olhando outra, para fazer esse levantamento de preços. E hoje em dia é a minoria das pessoas que fazem isso, viu? 65% das pessoas que vão fazer a pesquisa de preço vão usar sites e aplicativos para fazer essa pesquisa, 41% vão usar as redes sociais e só 35% vão então ao shopping para fazer esse levantamento. Agora, Cine, eu quero saber se você já recebeu seu presente de Dia dos Pais em antecipado. Eu já, Nicole, eu já. Até postei nas minhas redes sociais, a minha filha me deu uma blusa da seleção brasileira. Eu sou viciado em Olimpíada, né? Eu acompanho tudo que vocês imaginarem de canoagem, slalom, até, que nem eu falei, nas Olimpíadas de Inverno, o curling, né? Que você vai empurrando e secando o gelinho ali. E aí eu ganhei uma linda camiseta da seleção brasileira, fiquei super feliz, dei o maior abraço e o maior beijo na minha filha, mega carinhosa. Obrigado, viu, Nicole? Um abração para você, ótimo trabalho por aqui. Vamos falar um pouquinho de economia, só que a gente vai falar do real agora, que foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo em relação ao dólar neste ano. A desvalorização acumulada de janeiro a julho foi de 14,6%. Levantamento feito pela Austin Rating, vamos trazer os dados para as pessoas que nos acompanham aqui e jogar para o nosso debate. Está na tela? Então pode colocar aí para todo mundo ver de pertinho. Vamos lá. Nós temos então a Nigéria com uma desvalorização ali de 47,2%, seguida por Egito, Sudão do Sul, Etiópia, Gana, e aí aparece o Brasil com 14,6%, seguido de Argentina, Seychelles, Turquia, México, China e Rússia, lá no finalzinho com 0,6%. Como é que a gente deve analisar esses dados, Gani? Analisa relacionado com a parte fiscal. Veja, a Argentina ganhou da gente, a Turquia ganhou da gente. A gente está falando de economias que também são frágeis, que têm os seus problemas. Então, a taxa de juros é elevada lá nos Estados Unidos contra o mundo inteiro. Então, por que a gente está tendo um desempenho pior do que os outros países? Por conta do fiscal. Pioram as expectativas, Evandro. Os investidores passam a não confiar tanto no país e colocam no preço, correm para uma moeda forte, correm para o dólar, compram o dólar. É isso que justifica esse desempenho ruim
da nossa moeda. Agora, 5h50, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para o nosso giro final. Gustavo Segrel, o que a Argentina tem feito que a coloca, mesmo que numa posição a mais, mas um pouquinho melhor que o Brasil em relação ao dólar? Cuidado fiscal. Está com um superávit nominal. Inclusive, arrecada, gasta, sobra. Paga os juros da dívida, sobra. Isso é um superávit financeiro ou nominal. E aí é que melhora um pouco. A situação aí, nesse caso, não está por uma situação específica do mercado exterior ou mercado fiscal somente. É uma problemática de que na Argentina, em particular, faltam dólares. E quando você tem uma falta na oferta, automaticamente mantendo a demanda equilibrada, o preço tende a subir. E que é o que aconteceu. Sem contar que quando um argentino nasce, quando nós argentinos nascemos, está a mãe, o pai e o dólar acompanhando o nosso nascimento. Então a gente se protege sempre pelo dólar, não é? Aqui no Brasil é diferente. Ninguém, não tem taxista que sabe o valor do dólar. E eu fiz um trabalho de projeção tomando na época 31 de dezembro de 2004, o dólar estava no Brasil R$ 2,65 e estava R$ 2,99. A gente tirou aqui um valor. Pela inflação, o dólar aqui deveria estar R$ 9,09, mas não aplica uma relação direta. Na Argentina, por exemplo, o vínculo está 1.400 hoje. Por quê? Porque a inflação de lá foi muito superior. Então, não é uma questão nominal de preço. É quanto você precisa para comprar esse ativo em relação a outros ativos. E no caso da inflação, corrói absolutamente o peso argentino. Vamos rever de novo os números? Vamos rever de novo, é uma boa, é péssimo, né? Vamos rever os números, podem colocar na tela aí pra gente. Passei na frente do Gani porque eu não sabia que estava na câmera dividida. E fiz então uma série de cagadas aqui agora ao vivo. Errei português, passei na câmera errada. Dá para colocar os números ali então para vocês poderem cobrir a minha cara? Está ficando vermelho aqui. Ó, ele vem então depois de Gana, Etiópia. Ó. Etiópia, pois é, isso que eu queria chamar a atenção. Etiópia, 27, Gana, 22 e o Brasil, 14. Nossa, é uma tragédia. Seychelles. Nunca ouvi isso. Fábio Piperno. Seychelles. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Fala, Fábio Piperno. Agora eu quero ver. Estamos atentos. Olha, o Brasil realmente ele teve uma desvalorização de 1% a mais que a Argentina, né? Não vem comparando, não. Não vem comparando, não. Matemática, né? 1%. Você está comparando com o ruim. Aqui, ó. Tá que nem meu sócio. O Brasil ficou com 14,6, a Argentina 3,4. 1,2, né? 100% pode estar ruim. A Turquia, 10. Então, claro que, enfim, o resultado é ruim. Agora, a gente sabe também muito... Veja, o resultado é ruim mesmo. A economia do Brasil. Hoje, por exemplo, já vi economista apontando expectativa de crescimento que pode bater em 3. Aleluia, descobriram agora. Até porque a indústria cresceu mais do que se imaginava no segundo trimestre. Mas, enfim, PIB em alta, desemprego desabando. As reservas cambiais aumentando. Isso é um outro dado importante para a segurança do país. Então, os fundamentos são sólidos. O fiscal, que não está bem longe de ser o ideal, é óbvio, ainda assim é bem melhor que o do ano passado, né? O déficit ele já está diminuindo. E mesmo assim, acontece isso tudo. Agora, olha que curioso, o déficit diminuindo e a dívida pública subindo, né? A dívida pública do Brasil, ela só vai parar de subir quando o governo gastar menos. Se o Brasil tiver um superávit de 1,6 e tal, porque realmente o Brasil deve muito. Agora, eu quero dizer com isso o seguinte... É óbvio também um movimento especulativo até gerado por conta das brigas do governo com o Banco Central e tal. Então é claro que isso conta. Mas é óbvio também que há esse movimento especulativo. Eu só queria perguntar para o Zé Maria Trindade se você entende, Zé, que há um problema de movimento de especulação ou se de fato o governo não está dando sinalizações que sejam ou que possam impedir que a especulação sempre caia para o pessimismo, para o que é negativo. Há uma desconfiança sobre a saúde financeira do Brasil e, evidentemente, a moeda é um grande símbolo de um país. Eu, particularmente, eu nunca entendi direito qual é o real valor de uma matéria e entendo que isso é geral, essa dúvida, né? Tanto é assim que a matéria, a moeda, ela sem credibilidade, ela vira um pedaço de papel inexpressivo com desenho. E há algo de sobrenatural, as moedas geralmente
tem expressões relativas a Deus, né? O dólar tem lá, em Deus eu acredito. Aqui o Sarney mandou colocar, louvado seja Deus. Ninguém presta atenção, mas está lá na parte inferior da moeda, lá escrito louvado seja Deus. Foi o Sarney, um católico, tal, que mandou colocar o Banco Central imprimir na moeda brasileira. Então há algo de extraordinário nesses valores de moedas. Mas existe uma lógica de mercado. Eu vejo muito bem algumas tentativas de definição, acho muito interessante. Uma em que se pega um hambúrguer famoso e subdivide os insumos para a feitura do hambúrguer e vê ali, através desses valores, se o dólar está supervalorizado ou subvalorizado. Mas não há uma medida. Então, fica muito a avaliação ali do mercado e sobre a possibilidade futura do país. A moeda é um grande símbolo do país, sim, e é a principal função do Banco Central. Fala, Segré. Eu estava pensando aí nas questões da moeda. Eu adoraria ter um monte dessas moedas meio verdes, meio azuis, que tem um monte de desenho no meio que chama dólar, Zé Maria, e que tem o número 100. Aí eu não tem problema se está desenhado ou não está desenhado, eu pego, tá? Eu posso recepcionar sem problemas. Agora, Gânia, pois mas olha, embaixador, se voltarem todos os dólares para os Estados Unidos, por exemplo, o que seria daquele país, né? Ô Gânia, eu queria saber de você sobre essa questão que o Piperno apontou de especulação, se é somente especulação, se tem motivo para ela acontecer, ou se o governo está também dando algumas sinalizações que possam reduzir um pouco o pessimismo do que é especulado. Evandro, não compra esse argumento do Piperno pegando um próprio argumento do Piperno. O Brasil está aumentando reserva cambial, então pelo fluxo está aumentando a oferta de dólares, era para o dólar estar caindo. A taxa de juros aqui no Brasil de mercado está subindo, porque tem uma expectativa de que a Selic não vai cair. Aliás, para o ano que vem o mercado já elevou a projeção de 9,5 para 9,75, e nos Estados Unidos é o contrário. Perspectiva de queda, inclusive antecipada, da taxa de juros deles, do Fed Fund Rate. Então, pelo diferencial de taxa de juros, está abrindo mais, ou seja, o Brasil nesse carry trade aqui que o Segré sempre cita, está muito mais atrativo. Então, era para o dólar estar caindo por essas duas variáveis, fluxo e diferencial de taxa de juros. Por que está subindo? Por conta das expectativas que estão ruins, principalmente pelo lado fiscal e por ataques à autonomia do Banco Central. Um minutinho para você, Essa Não piorou, eu quero ver. Não tem nenhuma expectativa, a não ser essas geradas artificialmente, que tenham de fato pior. Veja, esse movimento do dólar disparar, ele acontece de 3 meses para cá. De 3 meses para cá não há nenhum fato, nenhuma nova informação seja tão comprometedora para a economia brasileira. Déficit recorde, trilhões de reais de déficit nominal, dívida pública subindo, ataques ao Banco Central. Isso não estourou de 3 meses para cá. Isso é um processo que o dado quantitativo e as sinalizações do governo. Bom, vamos encerrar isso. Está cortando, inclusive, não tem... Agora, tem sinalização positiva, inclusive.